Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel Eu sou o Guilherme Souza. e hoje a gente está aqui para começar nossa maratona do Oscar com ele, o filme que tem 7 indicações e, dando um spoiler, é o meu favorito do ano. A gente está aqui para falar de cara sobre The Fabelmans, o filme do Spielberg, e mais especificamente o filme mais ou menos sobre a vida do Spielberg, o semi-autobiográfico. Você gosta de semi-autobiografias, Guilherme? Tem algumas, né, recentemente. Sim, a gente tá tendo algumas recentemente. Eu acho interessante, eu acho curioso, assim, eu gosto bastante. Eu acho que ela é mais íntima, né? Ela tem um quezinho a mais, né? Normalmente sai grandes coisas disso aí. Aí sempre vai depender do diretor, né? Essa é maravilhosa e a galera tem gostado muito, né? O filme tem simplesmente 7 indicações ao Oscar de melhor filme. Algumas das principais, né? Tá indicado para melhor filme, tá indicado para melhor direção, tá indicado para melhor roteiro original, atriz, ator coadjuvante. Então é um filme que veio aí com tudo, estreou aqui no Brasil agora no começo do ano. Estreou aqui no Brasil agora no comecinho do ano. Inclusive, eu acho que foi o segundo filme que eu vi no cinema esse ano. Coisa linda, cara. A gente vai começar o nosso bate-papo aqui sem dar muito spoiler, pra quem ainda quiser ir ver no cinema, porque ele ainda tá no cinema no Brasil todo, imagina, né? No Brasil todo, fazendo a nossa crítica aqui, que cinema não tem no Brasil todo, né? É. Infelizmente. Mas pra quem ainda quer ver o filme no cinema, a gente vai falar um pouco sem spoilers e depois a gente avisa e entra nos spoilers, dá a nossa notinha, deixa a indicação. Movies are dreams that you never forget. Sammy? She should have been a concert piano player. What she got in her heart is what you got. You can't just love something, you also have to take care of it. It's more important than your hobby. Can you stop calling it a hobby? Mom got a monkey. É isso, Guilherme. Vamos começar com uma pergunta para começar o filme do começo. Isso, vamos lá. Qual é o primeiro filme que você viu no cinema? E mais que isso, te pegando de surpresa, qual foi o impacto que ele teve em você em relação aos filmes? Então, o primeiro filme que... essa pergunta eu me fiz durante o filme, né? O primeiro filme que eu, pelo menos, me lembro, talvez né? A gente tem isso nessa... A memória, às vezes, engana a gente. Mas o primeiro filme que eu me lembro de ver no cinema foi Pokémon 2000. E esse primeiro filme eu vi sozinho na sessão, né? Os meus pais assistiram outro filme, que eles não aceitaram assistir Pokémon comigo. Justo. E foi uma sensação boa, assim, sabe? Tipo, a primeira sensação de independência, né? De estar ali com meus 6, 7 anos, talvez, assistindo o primeiro filme ainda sozinho, sabe? Tipo, toda aquela grandeza do cinema e tal. Mas eu não sinto que me impactou tanto, assim, eu não... Diferente, né, do pequeno Spielberg, eu não me apaixonei de primeira, não foi aquele brilho nos olhos tão grande, assim. Então, o primeiro filme que eu vi no cinema foi Toy Story 2. E eu vi com os meus pais e tal. E eu ia dizer a mesmíssima coisa. Eu tenho, inclusive, pouca memória. Eu tinha... Ele é de 99, 2000, alguma coisa assim. Então eu tinha uns 5, 6 anos quando eu fui. E eu vou falar pra você que não teve impacto pra mim. Um impacto tão gigante. Eu acho que isso ficou mais pra frente quando eu comecei no cinema sozinho. E eu já fui velho pro cinema sozinho. Mas o menino Spielberg, como começa o filme, e começa de uma maneira muito bonita, ele foi impactado com os 6 anos de idade dele, né? Que ele viu. Ele fala 6, né? Mas aí fica aquela coisa, né? Será que isso é verdade? Porque a gente. No filme ele tem uns 6 anos. Do que a gente lê sobre a vida dele, ele já dirigiu o primeiro filme com 12. No filme ele parece mais novo. Mas a gente não vai ficar aqui falando sobre o que é realidade e o que não é, porque é a magia do cinema, né? Sim. Mas desde pequeno ele já foi impactadíssimo. E isso, cara, é muito bonito, né? Porque mostra
como o cinema mudou, simplesmente mudou a percepção de vida que ele tinha, né? Chocou o moleque ficou sem dormir e, mano, enquanto ele não fez filme, enquanto ele não filmou as próprias coisas, aí a gente vai falar mais sobre spoilers, isso pra mim diz muito sobre o filme, mas enquanto ele não controlou a situação, o moleque simplesmente não conseguia pensar direito, viver direito. É muito louco, né? Muito bonito. O que você acha do começo do filme? Eu acho muito bonito. Sim, o começo, ele começa muito bonito, muito com esse brilho, esse amor ao cinema, né? Toda essa paixão. Ele começa retratando tudo isso. É exatamente o que você falou sobre o controle, né? Que ele quer ter da situação. Eu acho que sem muitos spoilers, isso tá tranquilo de ser dito. E diferente de nós dois, a gente foi ver filmes para crianças da nossa idade, né? O Spielberg foi ver um Bang Bang qualquer da época e os pais não estavam nem aí, né? Talvez por isso tenha impactado um pouco mais ele, né? Realmente. O que ele viu é muito diferente do que a gente viu, né? A gente foi ver um negócio que tava pronto pra nós, né? Eu vi entrevista dele falando, né? No podcast do DJ, que eu também citei no outro episódio. E ele fala que ele se sentiu enganado. Que a primeira coisa que ele sentiu quando ele entrou no cinema, ele se sentiu enganado. Porque os pais deles falavam, we're going to the theater, né? E é a mesma palavra para teatro. E ele era uma criança que ele ia pro teatro. E ele gostava do teatro. Aí ele chegou lá, viu que era alguma coisa de circo, aí ele já ficou confuso. Aí os pais dele explicaram pra ele, né? É filme e tal. E ele ficou decepcionado. Ele falou, decepcionado, porque ele achou que era teatro, cara. E ele queria muito ir pro teatro e depois ele achou que ele ia pro circo. A última reação dele foi estar no cinema. Mas quando ele entrou no cinema, viu as cadeiras, viu a tela, ele ficou decepcionado. Ficou bravo com os pais dele. Pô, me enganaram pra me trazer isso daqui, sabe? Mas aí depois, quando o filme começa, não tem jeito, né? Aí o menino foi completamente impactado. No filme eu acho que ele tenta trazer um pouco isso, que ele fica com medo na fila, né? Os pais meio que ficam convencendo ele a ir assistir, né? Não, mas vai apagar as luzes, não sei o quê. Né? Ele tem um pouco isso, talvez foi a forma que ele demonstrou essa decepção dele aí, né? É engraçado falar essas coisas, porque a gente fala da vida e fala dele, mas é engraçado as alterações que ele faz também, porque o que começa com uma homenagem ao cinema, e o filme ele vai muito nessa homenagem ao cinema, vira também um drama familiar que eu acho muito bonito. Eu já comecei o filme embasbacado, né? Quando ele começa toda essa questão de ver o cinema pela primeira vez e filmar sozinho em casa com o Super 8 e tal, eu já tava desesperadamente babando no filme. Eu tava emocionado. E quando vi um drama familiar, eu acho que eu fiquei menos emocionado. Porque aí eu acho que virou um filme normal, um drama, né? Um drama bem de novela quase, mas tipo, ele transforma isso e ele mistura com a paixão dele por filme e o quanto ele ama a mãe dele, né, em especial, que é acho que a grande homenageada do filme. E, cara, é muito bonito. Eu acho que a relação que ele traça dele com a família, as diferenças deles todos, o modo como eles se comunicam e a paixão latente que a mãe dele e ele tem pela arte é muito legal. O que você achou da mãe dele especificamente? Sim, tem bastante essa conexão, né? Uma reflexão que a gente acaba fazendo, eu fiz pelo menos durante o filme, é o quanto isso serviu também de terapia e de reconciliação para muita coisa também, né? O quanto ele resolveu problemas ali ou já tinha resolvido antes, né? Mas tem bastante isso. O quanto a mãe dele incentiva ele na arte, né? Que é um pouco daquilo, né, do sonho que ela não pôde ter, que ela não vai deixar ele perder também, né? Eu sinto que tem um pouco isso, claro, e não sei o quanto tudo isso é baseado em história de verdade, ou algumas coisas foram criadas e tal, mas é muito bonito todo esse amor que ele tem pelo cinema, né, e o quanto ele vai encaixando essas coisas na vida dele, tanto para se socializar, ou se descobrir, né, e tudo mais, assim.
Não, total. E, tipo, o quanto é verídico, o que ele diz, né, é que os points da coisa, as coisas principais, acontecimentos, são todos de verdade, né? E... Mas eu acho legal como ele costura, porque se a gente... as pessoas acham que é fácil, né, adaptar, vamos adaptar uma coisa que aconteceu. Mas não é simplesmente apontar a câmera e fazer, né? Ah, vamos filmar aquele dia que minha mãe veio aqui em casa. O jeito como a memória brinca com a gente e o jeito como ele brinca com as memórias pra montar um filme que é gostoso de ver, cara, é muito legal. Porque a gente vê outros filmes que são feitos a partir de memória, né? E nem todos têm o carisma que esse filme tem, porque as pessoas não parecem pessoas ao mesmo tempo que elas parecem. Isso é muito legal. Eu me apaixonei pelo filme em tudo que ele se propõe. Quando ele é uma homenagem ao cinema, quando ele é uma homenagem à família dele, quando fala sobre arte mais no geral e não só sobre cinema, né? Putz, tudo eu gosto do filme, tudo. Eu gosto muito das atuações também. A Michelle Williams, não à toa, ela tá indicada, né? Mas o menino Paul Dano, que infelizmente não cravou a indicação dele ao Oscar, eu acho que ele tá tão bem, cara. Tão bem. É tudo tão primoroso. Sim, total. O Paul Dano foi uma das decepções aí, né? Ele tava cotado, o pessoal tava esperando que ele fosse indicado, né? Mas infelizmente o Paul Mescal roubou a vaga dele. O pior, sabe o que eu acho? Que ele não ia pra melhor ator. Eu acho que o Paul Dano ia pra melhor ator coadjuvante mesmo. Só a Michelle Williams que ia pra melhor atriz. Era coadjuvante. Porque o menino que faz ele adolescente, né? Eu acho que seria o ator principal do filme, porque é o protagonista, né? Mais tempo de tela, né? Agora, a Michelle Williams, ela podia ir pra coadjuvante, mas a campanha do filme foi todo pra ela ser a atriz principal, né? Porque ela meio que divide muito a história com ele. E, tipo, o quanto ela é importante pra história não é tão coadjuvante assim, né? Então, eles fizeram essa campanha e deu certo, né? Porque ela tá indicadíssima. E maravilhosa. Cara, ela tá maravilhosa em tudo que ela tenta fazer. Quando é pra ela ser engraçada, quando é pra ela ser dramática. Putz, a gente sente toda a dor dela. A Beatriz, né? Minha digníssima, falou, pô, no olhar dela, você sente tudo que ela quer te passar sem ela abrir a boca, assim, sabe? É muito bonito, cara. Ela manda bem demais mesmo. Ela tá sublime. E o legal é que, né, mesmo quem conhece pouco a história do Spielberg, né, a gente sabe que ele tem uma ligação muito forte com trilhas sonoras, né? Essa ligação dele com o John Williams, né? E dá pra ver que total influência da mãe, né? Que o negócio da arte dela é o piano, né? A música. E o quanto isso passa pra ele, né? Toda essa paixão e tal. E eu acho legal, assim, né? Isso, pra quem não conhece nada da história dele, isso pouco a gente sabe, né? E o quanto ele gosta de trilha sonora, o quanto ele tem umas trilhas sonoras que emplacou aí com essa parceria com o John Williams e dá pra ver que isso veio muito da mãe, né? E o John Williams, novamente, aí, com indicação ao Oscar, né? Pois é, e com uma trilha que é muito, muito sutil, mas olha como é maluco isso, né? O primeiro momento que tem trilha sonora nesse filme, trilha sonora original pro filme, já tem quase 20 minutos de filme. Você percebeu isso assistindo? Não percebi. É uma loucura mesmo. O filme, ele tem peças, né, que a mãe toca no piano, que não são peças originais, né? São composições clássicas. E o primeiro momento em que o John Williams compôs alguma coisa já tinha 18 minutos, uma parada assim. Então você fica... O começo do filme nem trilha sonora tem. É muito bizarro. Mas quando entra é lindíssimo, né? E é muito sutil e tal. A gente conhece muito o Spielberg pelo apelo dos blockbusters dele, né? Mas até quando ele vai fazer uma coisa mais emocional, funciona. E o John Williams é um aliado imperdível pra ele, né? Porque as trilhas sonoras ditam muito o ritmo dos filmes do Spielberg também. Sim, a parceria dos dois é inseparável, né? Lendária, pra dizer o mínimo, né? Sim. E até o que você falou, né? O filme ele é mais íntimo, né? Ele é mais o filme mais diferente dele, digamos assim. Não é aquele blockbuster padrão Spielberg.
Mas mesmo assim ele ainda tem, né, aquela cara família, aquela cara blockbuster, né? Ele navega, acho que ele navega bem, assim, nesse... Mais que ele seja um drama, seja um filme homenageando o cinema, ele ainda é um filme que todo mundo vai ver e todo mundo vai gostar. Ele ainda tem essa característica Spielberg aí, né? Total. Eu fico ainda. Eu acho que a gente pode superestimar um pouco o quanto todo mundo ia gostar desse filme. Não é para as pessoas pensarem muito, será que é o filme para o Jurassic Park, Indiana Jones, que todo mundo vai assistir, todo mundo vai gostar? Eu acho que não, infelizmente. Mas ele ainda tem o quê de uma história comum que as pessoas gostariam de assistir, entendeu? Tipo, se você tá interessado em dramas humanos ou em arte, ou essa diferença, né, de cientistas e artistas, porque ele explora um pouco disso também. Total. Se você tem interesse nessas coisas mais mundanas mesmo, que não seja um dinossauro gigante, ou um super-herói, ou um alienígena, ele ainda funciona muito bem. E eu acho que é um filme que talvez adolescentes, crianças se inspirem pra fazer filme, sabe? Eu acho que isso é o bonito. Eu, em particular, saí inspirado do filme, assim, tipo, pô, tem que escrever, tem que tocar os projetos que eu tenho que tocar. Não sei, eu me senti tocado pelo filme, demais. E eu acho que mais pessoas vão ter essa reação também, o que é legal demais. Sim, total. Ele tem bastante isso, né? Ainda mais pelo ato, né? O ato final, assim, todo, né? Que ele se reapaixona, digamos assim, pela arte, né? Ele volta, né? Tem aquele, né? Tem um momento do filme que ele volta, né? Pra arte, digamos assim. Tem um momento que ele para, né? É isso. E aí, né? No teu ato final que ele volta, né? Tem toda aquela reconstrução e tal. E aí, eu acho que todo aquele momento final, ele tem bem essa cara mesmo de motivacional, assim, e tal. É bem bacana, bem apaixonante mesmo. De maneira geral, antes da gente cortar pros spoilers, a gente vai tentar ser mais rápido hoje, né? Uhum. Tem algum momento que você não é muito fã? Tem alguma coisa do filme que você não gosta tanto? Então, eu acho que eu tinha comentado com você, eu acho que lá pro meio do filme, talvez um pouquinho mais, eu senti que ele é um pouquinho arrastado, assim, sabe? Tipo, eu perdi um pouco o ritmo, né? Não sei se é o filme, eu perdi assistindo. E aí eu sinto que ele demora um pouco para voltar. Naquela transição de criança para adolescente, eu perdi um pouco a conexão com o filme e depois ele me abraça e vamos embora. Mas é o momento que eu menos gosto, assim. Não que seja ruim, mas eu acho que ele não tem um ritmo tão bom, assim. Ele me perdeu por alguns minutos. Eu não senti perdido, assim, mas eu concordo com você que ele perde um pouco do apelo, né, na metade. Eu lembro de estar assistindo e o que me perdeu um pouco é o quanto ele circula no melodrama, assim. Tem vários momentos em que ele é um pouco dramático demais e poético demais em relação à situação que a família dele tá vivendo no filme, e eu fico, tipo, não, tá bom, a gente já sabe pra onde isso vai, sabe? Tipo, eu já entendi, mesmo sem ler a biografia do Spielberg, eu sei pra onde isso vai, não precisa circular tanto, mas assim, é o que você falou, também é uma sessão de terapia dele, né? Então, Uhum. ele comenta isso também, né? Você não ouviu o podcast, mas é exatamente isso que ele fala. Ah, Ele eu fala imagino que total. é uma sessão de terapia, ele nunca fez terapia, e essa é uma sessão de terapia de $40 milhões. Então, é, é exatamente isso, ele tá querendo fazer as pazes com algumas coisas, né? Os pais dele não estão mais vivos, mas ele quis fazer as pazes com algumas coisas. Ah, isso eu imagino total, né? Ou faz antes de fazer o filme e aí faz o filme bem resolvido, ou vamos usar a arte pra isso, que é quando sai coisas boas, né? Eu agradeço que ele não tenha feito nenhuma terapia, porque esse é o meu filme favorito do ano, cara. Pra gente fechar antes de ir pros spoilers, se as pessoas ainda não assistiram, e você é uma pessoa que gosta de arte e vai começar a sua maratona do Oscar agora e tá pensando em ir no cinema, né, sentar, ver um filme, cara, The Fabelmans os Fabelmans, né, é esse filme pra você sentar e se apaixonar pelo cinema de novo ou pela primeira vez, porque
ele é feito com tanto carinho e com tanta beleza, assim, uma beleza clássica, né? Que a gente parece que não vê tanto mais, né? Eu acho que o cinema tá tão tomado por ou filmes indie ou filmes de super-herói que esse tipo de filme ele tem se perdido aos poucos. Esse estilo de filme dos Fabelmans. Então, eu recomendo muito. E se você for começar a sua maratona do Oscar no cinema, vá essa semana aí, semana que vem, enquanto ainda estiver em cartaz, assistir os Fabelmans. Pra mim, é o filme do Oscar até o momento. Eu não vi todos, mas pra mim é o filme do ano. Total, ele entra fácil no meu top 5 aí. Não vou saber listar ele aí, mas tá no top 5 certeza. E complementando um pouco do que você disse, ele é o blockbuster sendo feito com maestria como era feito antigamente. Que hoje em dia a gente não tem mais, né? Como diz o Scorsese. Filme de herói não é cinema, né? Então, eu acho que é um pouco isso. É os blockbusters feito com muita técnica, muita sabedoria, como o Spielberg sempre fez, e agora muito amor e terapia, né? Muito amor e pouca terapia, talvez. Mas é isso. Vamos pra parte de spoilers, pra gente falar um pouquinho mais do filme? Vamos, agora com spoilers, fique por sua conta e risco. Well, it does have. Ah, spoilers! Cara, o que você quer mais falar? Sim, uma cena que te marcou muito, que você quer falar? A que eu mais gosto é o final. A gente já vai pra ela? Podemos. Vamos falar sobre sobre o David Lynch aparecendo como o Tom Ford, né? Isso, John Ford. John Ford, eu falando. Então, quando chega aquele momento que ele tá no... Qual que é o estúdio? Você lembra? Cara, é a Universal, não é a Universal? Acho. Ele tá no estúdio de TV, na verdade, né? Então, ele já tá naqueles estúdios de Hollywood, né? Mas ele tá em alguma emissora de TV. Em alguma emissora dessas grandes, assim. Talvez seja a própria Universal. NBC? Eu não lembro mesmo, honestamente. É algum canal de TV, mas ele já tá, depois a gente vê, né? Ele já tá lá no próprio Hollywood, né? Naqueles estúdios em Hollywood. E aí, quando ele chega naquela cena de, né, que vai conversar, vai ter uma reunião, e aí o cara fala, pô, tem um diretor importante pra você conhecer e tal. E eu tava imaginando que ia ser o próprio Spielberg, né? Que é a própria terapia, é isso, né? Você com você mais novo. Aí pra mim ia ser, putz, começou a loucurada, ele resolveu ser maluco no final. Eu não ia gostar não, hein? Você não ia gostar? Nossa, nem um pouco. Eu ia achar brega demais. Pô, ele fazendo algum papelzinho ali, coisa igual foi o David Lynch, podia ser o Spielberg, mas eu gosto que nem por 5 segundos ele quis soltar as câmeras e ir pra frente dela, né? Ele quis se manter ali atrás com todo o seu preciosismo e esse encontro dele é real, tá? Com o John Ford. Ele já tinha dado entrevista falando exatamente a mesma cena, descrevendo, sei lá, uns 10 anos atrás. As falas e tudo mais. Pô, é incrível, cara. E a cena é boa demais, porque o John Ford, David Lynch, John Ford, entra na sala, ele senta na cadeira, e ele começa a acender o charuto. E ele acendendo o charuto leva quase 3 minutos, cara. 3 minutos dele só acendendo o charuto. E o moleque olhando. E você fica, meu Deus do céu. que é isso? Sabe, e o John Ford já naquele momento com um tapa-olho e tudo mais, né? Então... Pois é, mano. Ele não... Mano, é bom demais. A cena... Ai, que cena boa, cara. E ele é sucinto e você dá risada. Essa coisa de dar risada... Eu tava numa sala, eu não sei se uma pessoa que tava na sala comigo, ele era o maior fã de Spielberg de todos os tempos, ou se ele é uma pessoa que ri fácil. Mas o cara ria de verdade, assim, no cinema, cara. Era muito... É gostoso de ver isso, né? A reação das pessoas, mas... O que ele riu nessa cena, pra valer, assim, era contagiante. Pô, mas aquela cena é muito boa. Você reconheceu logo quando passou ou só na cena do charuto, que era o David Lynch? Eu só reconheci na cena do charuto. Eu também, que passou. Aí eu, por algum momento na minha crença, eu tava achando que podia ser o Spielberg, que ele passa meio de lado, assim, de costa. E aí eu falei, pô, será? E aí quando foca, que ele corta o charuto, é o que você falou, né? Fica um tempão naquela preparação. E aí tem que ficar puxando. É bom, irmão. É muito bom. E aí quando eu reconheci, aí é emblemático. Na minha cabeça,
eu sou um péssimo fisionomista, então eu nem tava tentando reconhecer, eu só acabei reconhecendo mesmo. Ah, sim, total. Mas é engraçado porque é tão emblemático também seu Lynch, né? Porque o cara fala, você vai conhecer o maior diretor de todos os tempos, né? E tem o fã-clube do Lynch acredita que ele é de fato o maior diretor de todos os tempos, né? E isso é muito legal também, porque o David Lynch é um cara que ele tem o reconhecimento, mas às vezes ele parece pouco apreciado, né? Então, Sim. legal, é uma homenagem pra mim até pro próprio Lynch, cara. É engraçado e é uma cena boa demais, digna demais. E o David Lynch não queria fazer. Eles tiveram que Ah, conhecer. é? Ele não quer mais atuar, né? Ele mal quer se envolver com o cinema, então atuar menos ainda, mas convenceram ele. Ele fez uns pedidos meio bobos lá. Tipo, tem que ter biscoito, tá ligado? Ele pediu umas coisas meio bobas assim, aí Caraca. toparam e ele foi e deu tudo certo. Mas uma cena que eu quero destacar também, a gente falar de spoilers, que eu acho que é o que muda tudo, né? É a cena do acampamento, né, cara? Sim. Inclusive ela dançando. É a primeira cena que tem em trilha sonora. Antes disso não tem. E essa cena é tão bem dirigida, mas eu acho que ela é melhor ainda quando ele tá editando depois, né? Sim, total. A cena da edição pra mim, é uma coisa de roteiro que é muito legal, cara. Porque você tem que... Você meio que vê a cena 3 vezes, a cena dela dançando. E sempre sob perspectivas diferentes. Porque você vê ela dançando, você vê ele editando, e depois você vê ela vendo, né, a mesma cena. Uhum. E pra você colocar isso no roteiro e representar isso visualmente de uma maneira que não vai soar tão repetitivo, é pra mim onde entra o quanto o Spielberg ele é um gênio, tá, sabe? Tipo, ele podia mesmo mostrar a cena todas as vezes a mesma cena, mas ele te mostra sempre sobre ângulos diferentes e sempre de uma maneira muito bonita, assim, e que você sabe o que a outra pessoa tá vendo e você tá tirando as suas conclusões também, até do caso da mãe dele. Você meio que vai pegando as pistas, aí fica escancarado e depois você vê a reação dela em 3 cenas sobre a mesma cena, sabe? É sobre como o cinema conversa com as pessoas também, né? Sim. Sobre como o cinema interpreta a realidade, sobre como o cinema muda a percepção dele e sobre como o cinema arrebata a mãe dele depois. É muito legal, cara. O Spielberg, ele fez uma coisa nesse filme que é coisa de maluco mesmo. Eu tô torcendo pra ele ganhar muita coisa. Tipo, inclusive direção. Não sei se ganha, mas eu queria, porque eu gosto. E melhor filme pra mim, nada tira dele por enquanto. Eu mantenho firme a torcida, porque eu tô com medo do Everything aí vir forte. Mas se for pra torcer, eu torço pra The Fabelmans. É um filmaço, é um filmão. E o que você falou da perspectiva, e é bem isso mesmo, e é muito bonito, né? A primeira vez que a gente vê essa cena, a gente não vê da perspectiva dele, né? A câmera vai lá pra trás e tal. E você falou um pouco da traição, eu acho isso muito bom, mas eu sinto que o filme ele enrola um pouco demais nisso. Assim, né, ele descobre, e aí, né, ele fica nessa contra um conto, o que eu faço da minha vida, né? E quando você percebe que, pra mim fica muito na cara que ela percebeu o que tá acontecendo, sabe? Tipo, tem aquela cena que ele passa o filme no cinema, aquele filme de guerra que ele fez, e é uma das primeiras vezes que ele ignora ela. Ela vem dar parabéns, vem dar um abraço, e aí ele ignora ela. Aí depois vem o rapaz, né, o amigo da família, né, o amante, ele vem abraçar também e ele ignora. E aí ela, né, corta pra Michelle Williams, ela faz uma cara e parece que ela entendeu, tipo, pô, eu saquei, né, não é possível. E aí ela vai embora com o cara e depois ela, sabe, ela não se tocou ainda do que tá acontecendo, ela só vai perceber quando ele de fato conta, sabe? Ele tem uma passagem de tempo, né? Dias, Uhum. meses e tal, mas eu concordo com você. E não só por isso, ele realmente demora pra mostrar pra você de fato, né? Eu sei, mãe, o que tá acontecendo, mas ele também depois enrola nisso e eu entendo a depressão da Mitski, né? Que é o nome da personagem. Mitzi, eu acho. E eu entendo a depressão dela de ter que se mudar de cidade e tudo mais, mas
eu sinto que o filme dá uma enrolada nisso, enquanto a parte interessante, de fato, não é essa, entendeu? A parte interessante, de fato, é ele lá no high school e sofrendo preconceito e namorando a menina, que é carola pra caramba. Putz, essa parte, esse núcleo, quando ele chega na escola é muito interessante, mas parece que demora pra ele chegar na escola desde que ele é criança, né? Sim. Tem todo esse período, né, dele fazer o filme na outra cidade, na cidade antiga, né? E aí tem aquele momento de adolescência que você não sabe muito o que tá acontecendo ali, porque não tem escola antes, né? Só tem, tipo, cinema e alguns probleminhas familiares. Não tem escola antes de mudar pra cidade, né? O que tem é só com a galera ali da escola, só que sobre cinema, né? E aí quando ele vai pra outra, que é o momento de perda de ritmo aí, pra mim é isso. Mas a cena que ele conta pra ela, né? Que aí ele bota ela no quartinho e fala: então veja isso aqui. E são os ecos, né? Porque ele. E é bonito de ver como. Ai, cara. Quando ele é criança e ele faz o filme de trem, ele tá até segurando o filme nas mãos, assim, né? A projeção, aquela cena tão bonita. Quando ele vai mostrar pra mãe dele, ele puxa ela pelo braço, ela dá risada e senta pra assistir o que ele dirigiu, né? Com 8 anos. Uhum. E depois, quando ele vai mostrar esse filme pra ela é pega muito de surpresa, porque ele puxa ela pra dentro do armário, ela dá o mesmo sorriso. Tipo, sabe? Ela se sente nostálgica na hora. Pô, eu sei o que eu E não é dito nada, né? Não. Aquela cena é toda. Ele puxa e ela se sente assim, tipo, meu filho vai mostrar um filme. Que saudade de quando ele fazia isso. E o filme é devastador, né? O filme Mas é um filme bonito, né? é bonito, mas não pra ela, né? Assim, tipo. Então, eu acho que talvez ela achou bonito, mas aí tudo que tem por trás, né? Mas são momentos bonitos ali, né? Eu percebo que, sei lá, tipo, são cenas bonitas, né? Ela, né, tendo todo o romance com o rapaz, e aí isso aqui ela sai devastada, né? Mas foi o Spielberg que dirigiu. Mas Em dois momentos, né? É que é muito curioso o quanto que o filme, além de arte, né? Isso é uma coisa que a mãe dele fala, mas pra mim o filme é muito sobre controle, cara. E controle de uma maneira que a gente olha pro filme, e foi uma coisa que eu parei pra pensar depois. Todas as pessoas estão tentando controlar todo o ambiente, em todo o tempo, do jeito que elas conseguem, né? Então, tipo, o pai controla a relação que ele tem com a família e com a mulher, se mudando de cidade, por mais que ele esteja, tipo, aceitando melhores ofertas de trabalho, você vê que ele também usa isso pra se manter longe do amigo dele, né? Sem terminar com o amigo dele, sem dar um ultimato. Tanto que ele antes ia mudar de emprego e não ia levar o amigo, né? Ele já tá tentando fazer isso há um tempo, né? Você percebe que... E ela controla, ela convence ele a levar. E ela controla quando ela tá depressiva, e ela adota um macaco e põe o nome do cara. Ela controla a situação com as crianças em casa. O Sammy controla tudo do único jeito que ele sabe, que é dirigindo. Então, ele controla quando ele vai falar pra mãe dele, ele controla o tipo de informação que ele não vai dar pro resto da família, ele depois controla as relações escolares dele com o cinema, sabe? Tipo, e você vê e você fala, mas beleza, é sobre controle porque a mãe falou sobre o Sammy controlar. Mas não são só os personagens centrais, os personagens coadjuvantes, os personagens que até tem pouco tempo de tela. O tio Boris controla toda a relação que o menino tem com a arte. Porque você vê que o Sammy, quando ele era jovem, ele encontra o tio Boris, que vai concorrer ao Oscar de melhor ator com, sei lá, 10 minutos de tela. Ele explica pro menino o quanto que ele tem que se dedicar pra isso se ele quiser ser alguma coisa. Ele controla o destino do menino, sabe? Com poucas palavras. E é engraçado, porque, mano, a mãe fala, né? É o jeito como ele tem controle sobre as coisas, e todas as pessoas têm algum controle sobre as coisas da própria maneira. A galera da escola tem o controle a partir da influência ou violência. A menina que ele namora, que é super cristã, tem o controle basicamente sobre a alma dele e sobre as relações dele também, porque é o jeito que ela acha pra controlar, é convertendo ele, por exemplo, que ela acha que isso vai salvar a alma dele, né? E ela tá tentando controlar ele também, sabe? Tipo, vem aqui, a gente vai rezar, entrega sua alma pra Jesus, uma cena maravilhosa também.
Mas Isso é um pouco, eu sinto que tem um pouco de sátira disso, né? Do próprio Spielberg, né? porque ele é Porque muito bom. ela, do jeito que ela fala e tal, Cara, e ele ainda no personagem, né? Sem entender o que é aquilo tudo. Eu sinto que tem total ironia, assim, dele como judeu. Olha o que você tá falando. não, total. Presta atenção nisso do que você tá falando. Ouve de novo. Tal. E é um momento tão desconfortável de assistir, né? Você tá assim, ai meu Deus, por favor, o que que essa menina vai fazer? E você fica Que a mina confuso. reza antes de levar o cara pra cama, né? Você não Tipo, sabe se dá risada, se você tampa o olho. É muito bom. É um momento de vergonha alheia, tenebrosamente bom. Mas eu sinto que o filme é sobre esse controle mesmo. E é muito legal o jeito como todo mundo tá na mesma temática, sabe? Tipo, tá todo mundo tentando fazer a vida, né? Porque a vida é assim, tá todo mundo tentando controlar o máximo que consegue do próprio mundo, né? E não perder o controle disso. E o jeito como o Spielberg e o Sammy, né, o personagem, vê de controlar as coisas é fazendo filme sobre os amigos, sobre a família e eventualmente sobre outras histórias, né? Eu acho isso muito bonito. Eu acho, no fim, uma temática bonita, que é a palavra que eu mais usei nesse podcast, é bonito, né? sim. Então, e tem também o Inception, né? Que é o Spielberg dirigindo, né? O Spielberg controlando, porque o Spielberg é isso, né? Ele mesmo já disse que a mãe dele disse que ele quer ter controle sobre as coisas. Então, quando ele tá dirigindo um filme sobre a história dele, sobre o passado dele, ele quer ter controle e vai pôr controle sobre todo mundo, né? Então, é um pouco essa terapia. E é um controle sobre as situações, como ele queria que elas Isso. tivessem sido E às também, né? Isso, e às vezes às vezes não, é total a interpretação que ele tem sobre o que aquelas pessoas estavam fazendo. Então, talvez ele passe essa situação de controle para aqueles personagens, mas talvez nem foi isso que realmente aconteceu, né? Com certeza não foi isso, né? É a interpretação dele de controle sobre o controle dos outros, que talvez nem era controle. Total. Que é ele vendo as coisas da perspectiva dele, dirigindo e recontando e recriando a história dele. Toda essa terapia maluca. É a terapia de 48 milhões? 40 milhões. Sem contar o 40 marketing, né? milhões. Sem contar o marketing. É. A terapia, né? 40 milhões que vai voltar. Sei lá quanto já fez de box office, mas eu não sei se... Você acha que é um filme que vai fazer muito dinheiro? Eu acho que não. Não, acho que talvez né? Tirando os primeiros dele, mas eu acho que talvez o filme com menos bilheteria dele, né? É o menos atrativo, assim, né? O mais normal, né? É o filme sobre pessoas, né? Não tem. Então, vamos ver. Por enquanto, ele fez 21 milhões de box office, mas Pouco. pode ser que melhore. Eu acho que não vai, mas pode ser que melhore. E vai ganhar prêmio, né? Prêmio dá dinheiro também. Sim. Mas... alguma coisa mais que você queria destacar, né? Eu acho que, falando da cena final de novo, a cena final do final, né? Que é a puxadinha pra cima. Aquilo pra mim, aquilo me destruiu. É bom demais, né? E o pior é que não tava. Novamente, né? Ele contando as histórias dele sobre fazer esse filme. Eu queria muito ver um bastidores. Eu não sei se vai lançar um Blu-ray aqui no Brasil, não sei como vai ser. Mas não tava. Ele não sabia como que ele ia fazer isso, essa cena. Então, Tipo, entendi o recado. e ele não sabia como fechar com essa piadinha, sabe? Ele não sabia o que fazer. Ele inventou isso na hora e ele mesmo foi lá controlar a câmera. Ele desceu e virou o cameraman ali pra fazer esse efeito de puxar a câmera pra baixo. Uhum. Só que não. Ele disse que mesmo assim as câmeras hoje são tão boas que elas não dão esse tremelique, só desceu, sabe, a câmera. Mas tem o Tremelique, foi na edição, então. Foi na edição, cara. Precisou fazer a parada na pós porque não dava pra fazer com a câmera do jeito que ele queria. Pô, porque é muito bom. O cara meio que arruma meio que no susto, né? Tipo, opa! Não, total, é bom demais. Ele é bom É demais. muito bom. E aí termina alto astral total, né? O menino sai pulando e aí o cameraman. Eu acho que isso define esse filme, cara. Esse filme é muito alto astral, já que a gente tá entregando a nossa idade, né? Mas ele é muito. Pô, cara, ele é muito gostoso de assistir, né? Até os momentos dramáticos passam rápido. Eles te dão tempo de respirar e logo mais eles te dão alguma piada. Cara, que filme bonito. Sim, ele tem um ritmo muito bom, assim, e sabe lidar bem com os respiros, né? E nem um pouco pesado, por mais que lide de algumas coisas, né? Tipo,
Mas é bem sutil, assim, é bem gostoso mesmo. Fechamos, Gui? Fechamos. Então, galera, já segue a gente aqui na sua plataforma favorita. A gente tá em quase todas, né, Gui? Quase todos. As principais. Segue a gente. Segue a gente nas redes sociais. A gente normalmente posta quando a gente tá divulgando, né? O nosso começo aqui, humilde. No Letterboxd. No Letterboxd, segue a gente também para ver o que a gente está assistindo. Só para todo mundo ficar bem informado, a gente vai tentar fazer todos os 10 indicados. Eu vou tentar escrever sobre os filmes também. E vamos que vamos. A gente vai fazer essa cobertura do Oscar aí. Se der, a gente faz mais do que só os 10. Talvez uns episódios extras para falar sobre outros filmes que estão na lista que vale a pena serem assistidos. Como Argentina 1985, por exemplo. O Bardo, que o Guilherme gostou bastante e só está indicado em fotografia. A gente vai tentar fazer uma cobertura de Oscar bem pessoal, mas bem divertida, igual a gente sempre tenta fazer. Sim. Vou falar das notinhas pra fechar? Vamos fechar com notinha. Qual a sua? Eu dei 4,5, muito bom, assim. Com 4,5 sem ressalvas. Não tentei puxar pra baixo nem pra cima. O meu é um 4,5 também gostoso, feliz e empata com o Nope, como filmes que eu dei a melhor nota por enquanto, né, de 2022. Nope é um filme que eu amo e não ganhou nenhuma indicação. Que tristeza, mas Nem roteirinho, nada, né? nada. Putz, eu acho que esse filme é outro podcast, mas pra mim The Fabelmans ainda é um pouco melhor que Nope e é o meu filme do ano até o momento, né? Vamos que vamos. E pra mim tá no top 5 ali, garantido. É o filme que, talvez, avaliando aí, terminando os 10, que ainda faltam alguns, talvez ele seja a minha torcida pro Oscar aí, pro grande prêmio da noite. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Até.